Olá pessoal, aqui é a Andréa do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê e eu vim trazer para vocês um vídeo aqui para iniciante ou para quem já gosta do crochê, já tenta fazer o crochê, né? Mas às vezes o ponto fica meio frouxo ou às vezes não tem muita paciência, né? Porque como tudo na vida, a gente tem que ter treino, temos que treinar, porque só a partir do momento que a gente começa a fazer várias repetições, né, é que a gente começa, sim, a se aperfeiçoar cada vez mais, seja lá no que for, seja no crochê mesmo, seja no tricô, seja no bordado, né, seja numa culinária, ou seja qualquer outra profissão, né, ou qualquer outra área da vida da gente que a gente queira aperfeiçoar, a gente tem que ter, sim, repetições. Então, tudo na vida é treino. Então, pessoal, esse vídeo que eu vim trazer para vocês é um vídeo justamente para ajudar, né, para estimular as pessoas a quererem, sim, né, aprender a fazer o crochê. A, a partir do crochê pode ter uma renda extra, pode ter também uma renda principal, sim, por que não? Porque o crochê, sim, ele dá dinheiro. Basta você focar, se organizar, né? Hoje em dia, com as redes sociais, né, com as mídias sociais, a gente tem uma porta gigantesca, né, de oportunidades. Então, a gente pode sim utilizar muito bem né, as plataformas digitais para fazer a divulgação dos nossos crochês, sim, do nosso trabalho, seja ele qual for. Então, pessoal, eu vou ensinar para vocês aqui através desse vídeo os pontos básicos do crochê. E o primeiro ponto que eu vou ensinar é a correntinha. Sim, porque é da correntinha que começa qualquer outro tipo de trabalho no crochê, né? Então, tudo se inicia assim com uma correntinha. Então, pessoal, eu vou ensinar para vocês as correntinhas, o ponto baixo, o ponto baixíssimo e o ponto alto. As correntinhas a gente utiliza, sim, para início de qualquer trabalho. E o ponto baixo a gente utiliza para acabamento de alguma peça ou até mesmo para execução de uma peça. O ponto baixíssimo a gente também utiliza às vezes para caminhar, para ir para a próxima carreira, dependendo do modelo que a gente esteja trabalhando. E também a gente faz para fazer o fechamento da carreira, para daí então a gente ir para a próxima carreira. O ponto alto, ele tem mais 2 ou 3 variações, depende do gosto de cada um, né? Tem o ponto alto, que é o básico, e do ponto alto a gente pode fazer o ponto alto duplo, o triplo e até mesmo o quádruplo ponto alto. Então, pessoal, esses são os 4 pontos básicos, né, do crochê, é o ponto que a gente mais utiliza, porém já existem outros tipos de trabalho, mas os básicos são esses, né, porque são desses que vêm os outros pontos também. Então, eu espero que vocês gostem. Esse vídeo aqui é para estimular vocês, sim, a terem uma fonte nova de renda, a ter um complemento da renda, a ter uma atividade manual, né? Porque também tem muitas pessoas que utilizam o crochê como um hobby, né? Como uma terapia, não só o crochê, mas qualquer outro tipo de arte manual, né? Porque sim, gente, a gente precisa focar. Então, quando a gente está focando ali no trabalho, seja ele qual for, a gente esquece de problemas, a gente esquece de dores, a gente esquece do amanhã, né? Só a gente se concentrando ali. Mas claro que nos dias de hoje não tem como a gente se concentrar 100%, né? Mas a gente tenta, né? Lá nos 99% a gente consegue. Até porque é preciso, né, gente? Pra gente fazer contagem de pontos, pra gente ter uma observação melhor da peça, a gente precisa ter, sim, concentração, seja em qualquer área que for da nossa vida, né? Então, pessoal, espero que vocês gostem. Esse vídeo é para iniciante, mas também é para quem quer aperfeiçoar o seu crochê ou para quem tentou fazer e de repente não conseguiu, né? Porque eu sim, gente, eu já tentei fazer uma vez, achei um bicho de 7 cabeças. Gente, eu fui aprender a fazer o crochê com 24 anos. Sim. E a minha avó sempre dizia: eu tenho certeza que tu sabe fazer crochê. Tá dizendo que não sabe porque
eu já fazia muitas coisas, né? Muitos trabalhos manuais. Inclusive o ponto cruz, eu aprendi com 12 anos e aprendi só observando as outras pessoas fazerem. Então, tipo, para ela era hilário eu dizer que eu não sabia fazer um crochê. Sim, o crochê para mim era um bicho de 7 cabeças. E aí, com 24 anos, a minha avó disse assim para mim: Deia, senta aqui do meu lado que eu quero ver se tu não sabe fazer o crochê. Batata, gente. Eu sentei do lado dela, ela fez uma amostrinha ali no paninho de prato e vocês não vão acreditar. Eu comecei a fazer igualzinho, sabe? E foi impressionante, porque até hoje eu digo assim, gente, só pode ter descido alguma coisa do céu que eu aprendi assim tão rápido, né? Mas na verdade não é. Eu já sabia, dentro de mim eu já sabia, observando a avó trabalhar, enfim, né? Só que aquela coisa de achar que era um bicho de 7 cabeças, eu ficava travada, assim, gente, porque o medo trava, sabe? Às vezes a primeira tentativa frustra a gente e a gente não deve se deixar derrotar por essas coisas, né? Então a gente tem sim que realizar sonhos, cumprir, né, nossas metas, sim, com foco, com objetivo, porque é isso que conta. Então, pessoal, espero que vocês gostem dessa aula e eu espero também que vocês compartilhem com outras pessoas também que querem aprender, né? E deixem um comentário, deixem um like, se inscrevam no canal, né? Eu tô começando agora no YouTube, pretendo ficar por muito tempo, né? E eu quero que a minha trajetória no crochê aqui no YouTube incentive, né? Inspire muitas pessoas, que é esse o meu objetivo. Então, até já! Então, pessoal, começando aqui com a nossa aula, tá? O material utilizado aqui para fazer essa aula, né? Essa aula de crochê, um crochê para iniciante, né? Eu vou utilizar uma tesoura para arremate, tá? Uma agulha também de tapeceiro para arremate, tá? E eu também vou utilizar aqui uma agulha correspondente ao fio que eu vou utilizar. Eu tô usando o fio 6, tá? Barbante fio 6. E eu vou utilizar aqui a agulha 3,5. Cada espessura do fio que a gente utilizar, né, seja o fio mais fino ou mais grosso, nos rótulos sempre tem uma orientação da numeração da agulha que a gente tem que utilizar, tá? Então, depende o fio, vai depender a numeração da agulha, tá? Uma dica também, sabe, gente, que eu falo muito, é que para quem está começando, o ideal é ter sempre o início com o fio mais grosso, tá? Que assim o ponto ele fica mais grado, né? E aí a pessoa tem como ter uma visão melhor do ponto, tá? Principalmente agora no início que ela fica treinando, tá? Então, uma indicação que eu dou para quem quer começar agora e não tem material, né? E não sabe como começar, né? Como iniciar, eu indico sempre que comece com o fio mais grosso, né? E uma agulha mais grossa, porque daí a visualização do ponto ele é melhor. Então a pessoa consegue treinar melhor, consegue ver ali certinho, né? Onde coloca a agulha, enfim, né? O ponto ali trabalhado. E com isso ela consegue se desenvolver bem mais facilmente, né? Claro que tem pessoas que já têm alguma noção com crochê, né? Ou já começou a fazer alguma coisa, mas não tem aquela perfeição no ponto, ou não sabe direito como é que segura a linha, enfim, né, para fazer a laçada. Então, tem pessoas que já querem começar com um fio mais fino, né? Então, a dica que eu dou para quem não começou, para quem não tem fio, não tem nada, é que comece com fio mais grosso, né? Para daí então começar a fazer bastante repetições, né, desse processo, né, desses pontos, para que daí consigam aperfeiçoar cada vez mais os seus pontos, né? Claro que o trabalho, conforme a gente vai fazendo, conforme vai passando os meses, né, os anos, enfim, a gente vai ficando cada vez mais perfeito no que a gente faz, né? Então, eu vou ensinar aqui para vocês a forma que eu trabalho, tá? A forma que eu faço, que eu acredito que a grande maioria também faz, né? Claro que com o passar do tempo, né, vai se fazendo
se criando ajustes, vão se criando formas diferentes de fazer, né, o ponto, enfim. Mas eu vou ensinar para vocês hoje aqui nesse vídeo, então, a correntinha, que é o início de tudo, né? O ponto baixo, o ponto alto, o ponto baixíssimo também, que é para finalização de carreiras, né? E também tem o meio ponto alto, né? Que é o ponto que antecede ao ponto alto, né? O meio ponto alto a gente também utiliza poucas vezes, né? Depende do trabalho que a gente está fazendo. Os que a gente mais utiliza mesmo, assim, que não faltam nos trabalhos, é justamente esses. A correntinha, o ponto baixo, o ponto alto e o baixíssimo. Esses 4 são primordiais para quem quer começar a fazer o crochê. Então, pessoal, eu vou pegar aqui o meu fio, tá? E vou começar com vocês, então, as correntinhas. Então, como é que eu começo a correntinha? Eu pego esse fio menorzinho, tá? O maior aqui, né? O mais comprido é o do novelo, tá? Então, eu pego esse fio, eu passo por cima do meu dedo, tá? E aí, eu seguro aqui, passo a correntinha, a agulha por baixo aqui do fio, tá? E eu giro fazendo um E, como se eu quisesse fazer aqui um E, tá? Ó, o fio do novelo, tá? Eu vou segurar, aí eu vou passar por cima da agulha, vou segurar aqui, ó, não tensionando, tá, gente? Não apertando, tá? E eu vou passar por dentro dessa argola aqui, ó. Ó. Aí aqui eu vou dar uma puxadinha, que é para fazer tipo um nozinho, tá? Um nozinho inicial aqui do ponto. Então, eu vou começar a contar as correntinhas, né? A partir dessa primeira argola aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o fio do novelo, vou passar por cima do meu indicador, tá? Vou segurar aqui com esses outros dedos aqui, né? E vou segurar aqui, ó, com o meu polegar. Então, esse meu dedo indicador e o polegar, ele sempre vai ser uma pinça para segurar o crochê, tá? Para que ele não fique frouxo ali na hora de tirar a agulha, tá? Uma coisa importante também é que não pode prender a linha, tá? A linha ela tem que deslizar. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo ponto, a agulha, a linha, ela tem que ser um pouco mais tensionada ou um pouco menos tensionada, tá? Mas isso a gente vai, conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai aprendendo, vai praticando, a gente vai pegando o ritmo, né? E cada um tem uma forma de segurar a agulha também. Tem pessoas que trabalham assim, né? Geralmente eu trabalho assim. Meu dedo aqui, a minha agulha sempre tá apoiada em cima desse meu dedo do meio, né? E eu tô sempre aqui com uma pinça segurando a agulha. Claro que cada um vai se adaptar da melhor forma possível. Então, aqui eu vou segurar o meu fio do novelo. Esse fiozinho aqui, ele fica esquecidinho aqui no cantinho, né? Porque ele vai fazer parte futuramente do arremate da peça, né? Então, eu faço... Então, pessoal, como eu estava falando, né? Então, aqui tá o primeiro Ezinho que a gente fez, né? Então, aqui a gente fechou para fazer um nozinho, né? Então, a gente vai começar a contar as correntinhas a partir dessa laçada que está na agulha. Então, aqui eu vou passar o fio do novelo, né? Por cima do meu indicador, tá? E aí, aqui, ó, eu vou começar, então, a fazer o ponto, tá? Então, eu passo aqui, eu vou segurar, lembrando que aqui eu vou utilizar como uma pinça, tá? Então, agora, no início, eu vou segurar aqui esse menorzinho aqui, né? E vou passar essa agulha por baixo, tá? Do fio que vem do novelo, tá? Por cima do meu indicador, daí eu vou segurar aqui com a pinça, né? Lembrando que aqui eu faço uma pinça. E aí, então, eu começo a trabalhar o meu ponto. Então, aqui, ó, eu vou tirar, né, a primeira correntinha, tá? Aí, depois eu vou passar a agulha novamente por baixo, tá? Da linha que vem do novelo, né? Do fio que vem do novelo.
e vou tirar novamente a laçada. Ó, então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai caminhando com essa pinça, né? E lembrando, tá, que o meu indicador tá sempre por baixo do fio que vem do novelo, tá? E esses outros dedos aqui, eles vão segurar o fio, justamente para não tensionar demais e nem tensionar de menos, tá? Então, aqui, ó, com essas minhas pinças, eu vou estar sempre segurando aqui, ó. Então, toda vez que eu vou fazendo a correntinha, eu vou caminhando com essa pinça, justamente para dar mais firmeza no trabalho, tá? Então, aqui eu já tenho a laçada e a agulha já tá dentro dessa laçada, né, que é da corrente, né? Então, lembrando também que eu não posso deixar nem muito fechado, nem muito aberto, para não ficar frouxa, né? Então, aqui eu seguro com a minha pinça e aí eu venho e pesco novamente, né, o fio que vem do novelo, tá? Então, aqui eu vou segurar com essa pinça, né, com o meu polegar e o meu indicador, e aí eu vou segurar aqui, ó, o fio sempre com esses dedos aqui, ó, principalmente com esse do meio, tá? Então, a agulha vai introduzir aqui, né, nessa argola, né, que vai formar a correntinha. Então, a gente vai passar a agulha por baixo do fio que vem do novelo e por cima do nosso indicador, segurando aqui com uma pinça, né, com o nosso indicador e o nosso polegar. Então, aqui a gente vai tirar mais uma laçada. Então, a correntinha, ela vai formando esse Vzinho aqui, ó, tá? Vai formando como se fosse uma corrente mesmo, né? Ó, então aqui vai ficando um Vzinho, aqui vai ficando outro Vzinho, né? Então, toda vez que a gente pesca lá a laçada e passa por dentro dessa argola, a gente vai formando a correntinha, tá? Então, e conforme eu vou fazendo, vamos supor aqui, ó, fiz uma, duas, aí eu caminho com essa pinça. Aí aqui eu vou tirar uma e vou tirar duas. Aí eu vou e caminho com essa pinça. Por quê? Porque daí vai dando firmeza para a hora de você fazer a laçada e tá tirando, né, dentro da argola, tá? Então, o importante é isso, é sempre segurar aqui o fio nesses dedos aqui, né, entre o indicador e o dedo do meio, né, o fio que vem do novelo, e sempre ter cuidado para não tensionar demais esse fio. Então, ele não pode ficar preso demais e também não pode ficar frouxo demais. Então, vai afrouxar aqui as correntinhas e não vai ficar bonito, né? Então, isso tudo é prática, tá, gente? Conforme vocês vão praticando, vocês vão pegando mais firmeza, vão pegando mais o jeito de pegar na agulha, né? Como eu falei, cada um tem uma forma de fazer, né? Lembrando sempre que esses dois dedos aqui, ó, o indicador e o polegar, eles sempre trabalham como uma pinça. Então, eles sempre vão estar segurando aqui no pezinho do ponto, justamente para dar mais firmeza ainda no seu trabalho, tá? E quando for puxar a linha, né? Quando for pescar esse fio, ele vai estar segurando, porém ele não vai estar prendendo o fio, tá? Então, o fio ele precisa deslizar, tá? Ó, uma, duas, subiu a pinça. Uma, duas, subiu a pinça. Uma, duas, subiu a pinça, tá, gente? Porque daí vai dando firmeza pro trabalho e você consegue manusear melhor, né? Ter mais firmeza também até aqui na hora de pescar, né? Na hora de pegar a laçada e trazer para tirar de dentro da argola, tá, gente? Então, esse aqui é o ponto correntinha. Ó, a argola passou por baixo do fio que vem do novelo, né? E pescou, saiu aqui de dentro da argola. Então, cada pontinho desse aqui V, né? Cada argolinha aqui é uma correntinha, tá? Ó, uma e duas. E assim a gente vai fazendo a nossa correntinha, tá? Aqui é o lado direito da corrente e aqui é o lado avesso da corrente que vai ficando, né, esse outro pontinho aqui atrás também, tá?
Então, agora eu vou ensinar para vocês o ponto baixo, tá, gente? O ponto baixo, a altura do ponto baixo sempre vai ser uma correntinha, tá? Então, aqui eu tenho uma correntinha, né? Então, eu vou fazer mais uma correntinha, que é para dar a altura, tá? E aí, eu volto fazendo nessa argolinha aqui o ponto baixo. Então, o ponto baixo é justamente isso, ó. A gente tem duas argolas na agulha, a gente vai laçar o fio e vai tirar os dois juntos, tá? Então, a gente vai aqui, ó, dentro da argolinha, tá? Ó, cada vezinho desse é uma correntinha. Então, é dentro desse vezinho que a gente vai introduzir a agulha para fazer o ponto baixo. Então, aqui eu já tenho, né, contando aqui a altura do ponto, aqui eu já tenho um ponto baixo, tá? Então, agora, na próxima correntinha, tá? Ó, aqui, ó, né, dá pra ver aqui, ó, que eu coloquei o ponto aqui dentro desse vezinho aqui. Então, agora eu vou vir nesse vezinho aqui, ó, tá? Então, aqui dentro a gente vai colocar a agulha, vai buscar lá atrás o fio do novelo, vai ficar duas argolas, tá? Na agulha. Então, a gente vai lá atrás buscar mais uma vez o fio do novelo e vai tirar os dois juntos. Assim, a gente vai formando o ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho mais um V, então, e eu já tenho uma argola aqui na agulha. Então, aqui eu vou colocar a agulha, vou buscar lá atrás a laçada, né, que é o fio do novelo, vai ficar duas argolas, então, aqui na minha agulha. Aí, eu vou laçar de novo e vou tirar os dois pontos juntos. Aqui eu vou estar formando, então, o nosso ponto baixo, tá? Ó, então, aqui dá pra ver, ó. Ó, cada vezinho desse é aqui que a gente vai ter que colocar a nossa agulha pra gente formar o nosso ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, aqui eu já coloquei, ó, né? Aqui tem um vezinho e aqui tem outro vezinho. Então, nesse próximo vezinho, eu vou colocar minha agulha e vou puxar lá atrás, ó. Uma argola, ficou duas na agulha, fui lá, busquei outra laçada e já tirei os dois juntos, que daí vai formar o nosso ponto baixo, tá? Então, lembrando sempre que esses meus dedos aqui, eles são uma pinça, né, que vão ajudar a segurar o trabalho. E aqui o meu dedo do meio que vai segurar o fio que vem do novelo, passando por cima desse meu indicador, tá? Então, lembrando que aqui, ó, sempre fica essa pinça, né, segurando. Então, aqui eu vou colocar no próximo vezinho aqui, que é na argolinha da corrente, a minha agulha. Busquei aqui uma laçada, peguei outra laçada e vou tirar os dois pontinhos aqui juntos, tá? Então, aqui eu vou colocar novamente nesse meu ponto V, puxei uma laçada, ficou duas na agulha. Busquei outra laçada, tirei as duas juntos, tá? Ó. Então, agora no próximo, coloquei, tirei uma laçada, fiz uma outra laçada e vou tirar as duas que estão na agulha juntas. Ó, aí vai ficando assim o nosso ponto baixo, tá? Ó. E assim a gente vai trabalhando pela carreira toda, tá? Ó. Então, aqui a gente introduz a agulha, busca uma laçada, ficou duas na agulha. Busca outra laçada e tirou as duas juntas. Assim vai se formando o nosso ponto baixo. Então, pessoal, aqui eu fui adiantando, tá? Os pontos baixos nas correntes, tá? Então, aqui embaixo, ó, fica bem nítido, né? A nossa argolinha aqui da corrente onde a gente pegou, né? Para fazer daí, então, o nosso ponto baixo.
Então, aqui, ó, falta 2 pontos para finalizar essa carreira. Então, aqui eu vou pegar novamente, vou introduzir aqui nesse Vzinho, vou puxar uma laçada, ficou 2 na agulhas, né? E vou introduzir por baixo do fio que vem do novelo e vou tirar, então, as 2 argolas juntas. Então, aqui eu vou fazer novamente, introduzir no pontinho V, né? Que é da correntinha, introduzindo a correntinha, pegando numa alça só, e aí então eu faço novamente uma laçada e eu tiro as 2 laçadas juntas, assim formando o nosso ponto baixo. Então agora eu vou virar, né? E aqui para dar altura então do próximo ponto baixo, né, da próxima carreira de ponto baixo, eu vou subir novamente aqui uma corrente, tá? E aí eu vou introduzir a agulha bem aqui debaixo desse ponto V, tá? Formando aqui então o nosso primeiro ponto. Então, aqui eu formei então o meu primeiro ponto baixo, tá? Aí aqui eu vou introduzir no segundo ponto, tá? Ó, aqui por cima a gente consegue visualizar melhor, né, os Vzinhos, né, que tem aqui, ó. Então, eu vou colocar a agulha por baixo desses dois, desse ponto aqui, nessas essas duas laçadinhas aqui, né, esses dois fiozinhos, né, do ponto. Então, eu vou introduzir aqui por baixo, vou buscar lá atrás uma laçada, vai ficar 2 na agulha, vou buscar uma outra laçada e vou tirar as duas argolas juntas, tá? Então, aqui eu vou colocar a minha agulha, passar por baixo das 2 perninhas, vou puxar a laçada, fica 2 na agulha, né? Vou puxar outra laçada e vou tirar as 2 laçadas juntas, tá? Assim vai ficando mais uma carreira de ponto baixo. Então, eu introduzo a agulha, busco lá uma laçada, ficou 2 na agulha. Faço uma nova laçada e tiro os 2 juntos. Lembrando sempre que esses meus dedos aqui, eles sempre vão ser um apoio, né? Para segurar aqui o meu trabalho enquanto eu estou trabalhando, tá? E assim eu consigo fazer mais uma carreira de ponto baixo. Voltando aqui, pessoal, que eu estava utilizando uma sobrinha de fios e acabou o fio. Então, eu fiz uma amostrinha menorzinha aqui para vocês verem daí conforme eu estou fazendo, né? Então, aqui eu já fiz a primeira carreira aqui de correntinhas, a segunda carreira em ponto baixo, né? Então, agora eu vou virar a carreira. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha que vai dar a altura do meu ponto baixo, vou virar o trabalho, né? E aí, então, eu já vou começar a fazer novamente os pontos baixos. Lembrando, né, que aqui, ó, em cada vezinho desse aqui é por baixo que nós vamos colocar a agulha. Então, é sempre nesse buraquinho que fica aqui na carreira, tá? Em cada ponto. Então, aqui eu vou introduzir a agulha, vou buscar aqui uma laçada, vai ficar 2 na agulha, vou pegar um outro fiozinho, né? Vou fazer uma nova laçada e vou tirar os 2 juntos. Novamente, eu vou introduzir a agulha dentro do buraquinho, né? Por baixo das 2 perninhas ali. E aí, eu vou então estar buscando 2 argolas aqui na agulha e buscando novamente a laçada lá atrás e tirando os 2 pontos juntos. Então, basicamente, esse aqui é o nosso ponto baixo, tá? Então, a gente tira, né? Tira 2 argolinhas que fica na agulha. Então, aqui eu tenho uma argolinha, vou introduzir nesse buraquinho por baixo das 2 perninhas do V ali. Vou buscar lá uma laçada, vou ficar com 2 argolas na agulha. Vou laçar novamente, né? E vou tirar as 2 juntas. Então, esse aqui é o nosso ponto baixo. Sempre 2 laçadas na agulha e uma outra laçada e tirando essas 2 argolas juntas, tá? Na agulha. Então, lembrando também que o nosso polegar e o nosso indicador sempre vai servir ali como um apoio, né? Vai servir como uma pinça. E aí, a gente vai trabalhando
né, pela carreira toda, tá? Então, aqui tem mais um ponto. Ó, aqui eu vou ter um outro ponto, tá? E aqui, ó, eu tenho uma correntinha, eu vou colocar a agulha por baixo dela também, tá? Pra daí, então, eu fechar aqui com um ponto baixo na carreira. Então, depois aqui do último pontinho, né, a gente faz uma correntinha e daí a gente pode cortar o fio para daí, então, a gente já corta aqui o fio para a gente fazer, então, o arremate da carreira. Aqui a gente pode fazer várias carreiras, né, conforme for o trabalho que a gente vai estar executando, né, fica a carreira de pontinho bem fechadinho, né, que é o nosso ponto baixo, né. Aqui eu tenho uma outra amostrinha também. Então, aqui eu tenho já duas carreiras aqui de ponto alto, né? Que é o nosso próximo ponto. E aqui duas carreirinhas também com o nosso ponto baixo. E aqui as correntinhas, né? Então, aqui eu vou iniciar as correntinhas para daí, então, a gente começar a fazer o nosso ponto alto. Deixa eu tirar aqui. Gente, eu tô utilizando sobrinhas, tá? Porque eu tava fazendo uma produção de mimos. Então, eu já aproveitei também para gravar essa aulinha aí, né? Porque eu sei que tem pessoas que gostam de aprender e às vezes eu sei que tem bastante aula também aqui no YouTube, né? Mas às vezes a gente se adapta melhor com a aula de um, com a aula do outro, né? Enfim. Então, agora, fazendo novamente aqui, né? Aquele ezinho inicial, né? Para daí, então, eu começar as correntinhas, né? Lembrando que eu sempre faço essa cruzada, fica um E mesmo, né? Então, aqui eu já vou pegar o meu fio por cima do meu polegar, né? Passar com a agulha por baixo dele, né? E já vou segurar aqui com a minha pinça, né? Então, aqui eu já vou fazer esse meu primeiro pontinho. Vou dar uma puxadinha para fechar o pontinho, né? E a correntinha vai começar a valer justamente dessa argola que tá na agulha, tá? Então, aqui eu tenho uma correntinha. Aí, depois vou tirar mais outra. Lembrando, né? Eu vou sempre andando aqui com o meu polegar e o meu indicador. A minha pinçazinha, né? Então, ó, tá sempre puxando o fio lá atrás, né? E lembrando que o fio, ele não pode ficar preso. Ele tem sempre que deslizar entre os dedos, né? Porque se a gente segura, ele tensiona e daí ele não faz o ponto, né? Eu, como tenho um ponto um pouco tensionado, né? E curtinho e tal, e às vezes eu seguro um pouco mais o fio, aí já tenho que afrouxar um pouquinho mais a mão, né? Mas isso a gente vai praticando e a gente vai aprendendo com o tempo. Então, aqui eu fiz algumas carreirinhas, né? Algumas correntinhas, perdão. E então, aqui para começar o ponto alto, a altura do ponto alto é sempre 3 correntinhas, tá? Tem pessoas que fazem 3, tem pessoas que fazem 2 correntinhas, né? Aí cada um vai se adaptando depois conforme se acha necessário, né? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto. E daí, então, eu vou pular então essas 3 correntinhas aqui que eu fiz, que é a altura do ponto, e eu vou iniciar, então, fazendo na corrente o ponto alto. Então, o ponto alto, ele fica a argolinha na agulha, eu faço a laçada, aí eu introduzo, daí então eu introduzo a agulha, né, aqui nessa argola, pesco lá atrás mais uma laçada, aí eu tiro 2, fica 2 na agulha e eu tiro mais 2. O nosso ponto baixo são 2 argolas tiradas de uma vez só.
No ponto alto, vai ser 2 argolas tiradas por 2 vezes, tá? Então, eu fiquei com uma argola na agulha, né? Então, eu vou passar a agulha por baixo da linha do fio do novelo novamente. E aí, então, eu vou introduzir aqui nessa argolinha aqui da correntinha. Vou buscar mais uma laçada e eu vou ficar com 3 na agulha. Vou dar mais uma laçada, vou tirar 2, vai ficar 2. Vou dar mais uma laçada e vou tirar mais 2. Então, aqui eu já vou ficar com mais uma laçada, mais uma argola na agulha, perdão. Vou dar mais uma laçada, tá? Vou segurar aqui com a minha pinça, vou introduzir a agulha dentro da argola, ficando então com 3. Aí, vou dar passar mais uma vez a agulha por baixo da linha, né, do fio. Vou puxar, vou tirar 2 argolas, vou fazer mais uma laçada e vou tirar mais 2 argolas. Então, fiquei aqui, ó, com uma argola na agulha. Aí, eu vou fazer uma laçada, vou introduzir novamente a agulha aqui na correntinha, vou pescar lá atrás mais uma laçada, vou ficar com 3 na agulha. Vou pegar novamente, fazer mais uma laçada, vou tirar essas 2 argolas primeira e depois eu vou tirar as últimas 2 que ficaram na agulha, fazendo mais uma laçada. Então, assim vai ficando o nosso ponto alto. Então, novamente, né, uma argola na agulha, né? Eu vou passar novamente a agulha por baixo do fio, vou ficar agora com uma argola e uma laçada na agulha. Vou introduzir dentro da correntinha, vou buscar lá atrás uma laçada, vou ficar com 3. Vou pegar mais uma laçada, vou tirar essas 2 laçadas que estão aqui embaixo, vai ficar com 2 na agulha. Vou buscar mais uma laçada e vou tirar essas 2. Então, assim, ó, a gente vai formando o nosso ponto alto. Então, pessoal, voltando aqui, né? Então, uma argola, então, na agulha. Então, eu vou pegar a minha pinça, vou segurar aqui, né? Vou passar por baixo do fio, vou ficar com 2 na argola, né? Na agulha. 2 argolas na agulha. Vou introduzir aqui na correntinha, vou pescar, vou ficar com 3. Vou laçar novamente, vou tirar 2, vou laçar novamente e vou tirar mais 2. Vou fazer novamente a laçada, vou introduzir novamente na correntinha, vou ficar com 3, vou fazer outra laçada, vou tirar 2, vou fazer outra laçada e vou tirar mais 2. Então, assim a gente vai trabalhando em cima de cada correntinha até chegar lá no final. Então, pessoal, chegando aqui no finalzinho, né? Aqui eu tenho mais um ponto e mais um outro ponto, né? Se você ver, aqui forma certinho o Vzinho, tá? Esse aqui não conta como ponto, tá? Que é o nozinho inicial, que é só depois pra gente fazer o arremate da peça. Então, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro. Então, novamente a laçada na agulha. Vou introduzir, então, aqui nessa correntinha. E eu vou tirar 2 e vou tirar mais 2. Então, uma laçada na agulha, vou introduzir no último ponto, vou buscar lá uma laçada, vou ficar com 3, vou buscar outra laçada, vou tirar 2 e agora eu vou tirar mais 2. Assim ficando a primeira carreira, então, do ponto baixo. Então, aqui a gente vai virar novamente o nosso trabalho e vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2 e 3 correntes para dar a altura aqui, né, do nosso ponto alto. Então, lembrando que aqui, ó, são pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho um ponto alto, que são as 3 correntes, e aqui eu tenho ponto alto, que foi o último ponto da carreira anterior. Então, aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, lembrando que aqui
já é o nosso primeiro ponto, então agora nós vamos trabalhar no segundo ponto. Então, uma laçada na agulha, vamos introduzir aqui nesse buraquinho, né? Vamos pescar mais uma laçada, vamos tirar 2 e vamos fazer mais uma laçada e tirar mais 2. Aí vamos ficar com uma argola aqui na agulha, vamos fazer uma laçada, introduzir, vamos pescar mais uma laçada, ficaremos com 3, mais uma laçada e vamos tirar 2 e mais uma laçada, tiramos mais 2. E assim a gente vai fazendo o nosso ponto alto. Então, novamente aqui, uma laçada na agulha, né? Vamos introduzir por baixo daquele Vzinho, tá? E aí a gente pesca lá atrás uma argola, vamos ficar com 3. Lembrando sempre desse polegar aqui do indicador que fica sempre como uma pinça. Aí vamos puxar, tiramos 2 e vamos pegar mais uma laçada e tirar mais 2. Então, assim a gente vai trabalhando também pela carreira inteira, tá? Para fazer os nossos pontos altos. Então, a gente introduz, tiramos 2 e tiramos mais 2. Assim, a gente vai fazendo a execução, então, da nossa carreira aqui de ponto baixo, de ponto alto, perdão. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Quase no finalzinho já da nossa carreira. Então, aqui a gente vai, aqui a gente dá para observar, né, que tem mais 3 pontos, que aqui é um ponto, aqui é outro ponto e aqui é o último ponto, que são as 3 correntinhas iniciais. Então, aqui a gente vai fazer mais uma laçada, vamos introduzir nesse pontinho aqui, vamos tirar aqui, ficaremos com 3, né? Vamos fazer novamente uma laçada, vamos tirar 2 e vamos tirar 2. Ficando com uma argola na agulha. Daí vamos dar mais uma laçada, vamos introduzir a agulha, vamos buscar mais uma laçada. Ficaremos com 3, fazemos mais uma laçada, tiramos 2, mais uma laçada e tiramos mais 2. E assim a gente vai terminando então a nossa carreira. Aqui, ó, tem as 3 correntinhas que nós subimos, então aqui embaixo, né, bem nesse cantinho aqui, ó, tá? Que se olhar por aqui dá pra ver que aqui tem um Vzinho, ó, tá? Que é da correntinha. Então, nós vamos colocar a agulha aqui por baixo dele, tá? Então, aqui a gente introduz a agulha para finalizar a carreira. Então, vamos tirar 3 e vamos tirar 2. Pronto. Então, aqui, ó, a gente finalizou a carreira de ponto baixo, tá? Lembrando aqui no início, gente, das correntinhas, quando a gente vai iniciar um trabalho, né, é sempre bom a gente fazer aqui a correntinha aqui embaixo um pouco mais frouxinha, tá? Se tem, como eu, às vezes, né, que eu tensiono um pouquinho o meu ponto, é bom sempre as correntinhas iniciais sempre fazer com uma agulhinha maior, vamos supor. Essa aqui minha é 3,5, eu podia ter iniciado ela com o número 4, fazendo as correntinhas com o número 4 e depois, então, eu começasse a fazer o trabalho com a agulha 3,5, porque às vezes acontece isso, tá? Daí aqui até que não ficou tanto, mas às vezes a gente começa a fazer o trabalho e daí ele fica, tipo assim, aqui ele fica meio abertinho e aqui ele fica fechadinho, justamente por causa dessa tensão que a gente dá aqui na primeira carreira, que é a de correntinha, tá? Então, essa aí já é uma diquinha aí do nosso crochê, né? Então, agora, gente, para finalizar essa aula, que já tá um pouco grande, eu vou fazer com vocês aqui uma carreirinha de ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, ele é muito utilizado para fechar carreira, né? A gente sempre fecha na terceira correntinha, quando a gente sobe para passar para a próxima carreira, a gente sempre utiliza o ponto baixíssimo. E o ponto baixíssimo nada mais é, né, do que justamente isso, pegar essa laçadinha que tá aqui na agulha, introduzir aqui no ponto, né, puxar lá uma argolinha, uma laçada e tirar de uma vez só nesse ponto aqui, tá? Ó, então, a gente introduz aqui,
a gente busca lá a laçada e essa laçada a gente já tira direto aqui de dentro do ponto. Então, aqui a gente vai entrar, vai pegar lá a laçada e a laçada a gente vai tirar de uma vez só. Então, uma argola, né, aqui na agulha, introduz, pesca lá uma laçada e essa laçada a gente já tira direto de dentro dessa argola que tá na agulha, tá? Então, a gente introduz, pesca lá a laçada e já tira direto de dentro da argola. Então, vai ficando assim, ó, tá? Então, ele também é legal para fazer acabamento, tá? Para fazer essa finalização de carreira, né? Para a gente poder daí subir. Aí depende também do trabalho que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem que caminhar 2, 3 pontos. Aí a gente também pode fazer esse trabalho por cima do ponto até chegar onde a gente tem que iniciar a carreira, né? Mas isso é coisas que as pessoas vão aprendendo conforme vão praticando, vão aprendendo a fazer as peças, tá? Então, isso aí é o fundamental para vocês entenderem e começarem, né, a querer aprender algo novo, né? Ou a se aperfeiçoar, ou entender melhor, assim, o crochê, né? Enfim, dá pra gente fazer bastante coisa, tá? Eu peço desculpa para vocês se a aula não tá assim perfeita, né? Mas eu tô aqui com uma adaptação aqui para conseguir gravar para vocês. Aí eu não consigo ficar olhando certinho ali se eu tô fazendo certo ou não. Aí às vezes o celular pode dar alguma desfocada, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham entendido um pouco assim a aula, né? Tem outros passo a passos aí no YouTube também, né? Eu quis trazer para vocês aqui porque eu sei que tem pessoas que gostariam de aprender, né? E tem algumas pessoas também que eu moro um pouco longe, daí eu não consigo estar dando suporte. Então, eu fazendo esses vídeos aqui para o YouTube, a pessoa já consegue acompanhar melhor, né? Eu já dei aula presencial, tá, gente? Foram poucas pessoas, né? Mas eu acredito que através do YouTube, através de um vídeo, eu possa atingir muito mais pessoas, né? Que é esse o meu objetivo de conseguir ajudar bem mais pessoas. Então, aqui é o nosso último pontinho, tá? Uma laçadinha na agulha aqui, né? E aí vamos introduzir a agulha aqui no buraquinho, né? Por baixo das duas alcinhas, né? Vamos pescar aqui o fio e aí vamos tirar de uma vez só. Esse aqui é o ponto baixíssimo, tá? Que é um ponto também bem legal, né? Bem interessante. Como qualquer outro ponto também do crochê, né? A gente também pode variar bastante os nossos trabalhos utilizando esse ponto, né? É um ponto razoavelmente tranquilo, né? Uma dica também que eu dou é que não tensione também na hora de fazer essa puxadinha aqui para tirar o fio, né? Ó, a gente introduz, busca lá, só que daí na hora de tirar, não segurar muito o fio aqui, deixar ele correr, né? Ó, e assim a gente finaliza. Então, toda a finalização a gente faz aqui uma correntinha, a gente daí então corta o fio, né? E aí a gente dá uma puxadinha aqui com a agulha, né? E aí a gente dá uma firmadinha aqui nesse pontinho, né? Nesse fechamento e já vai ficar aqui fechadinho o nosso trabalho, tá certo? Então aqui é o nosso ponto alto, as nossas correntinhas que estão aqui embaixo. Aqui a nossa última carreirinha que foi feito de ponto baixíssimo. E as nossas carreiras aqui também, né? Com o nosso ponto baixo, né? Aqui eu tava usando esse pequeno pedaço de amostra, né? E aí acabou que faltou aqui um pedacinho do fio, né? Mas a gente conseguiu elaborar bem, né? Esse trabalho. Eu espero que essa aula ajude pessoas, né? E qualquer dúvida que tiverem também podem entrar em contato, tá?
que assim que eu conseguir, eu já vou auxiliar vocês melhores, tá? Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um comentário e eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Tchau, tchau, até breve.